Meus irmãos, minhas irmãs, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 9, versículo 10. Atos capítulo 9, versículo 10 em adiante. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por o homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Diga para alguém assim: levanta-te e vai. Podem sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero agradecer a Deus pelo grande privilégio de estar aqui nesta noite, para juntos adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero agradecer pela vida do meu pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, a irmã Iraci, sua esposa, sua família. Que Deus abençoe a família do nosso pastor Roberto. Que Deus abençoe a todos os irmãos que aqui estão. Agradecer pelos irmãos da superintendência que aqui estão. Obrigado pela força, obrigado pela honra, juntamente com as suas esposas. Toda a Craciadalp, que eu com carinho chamo de tropa de elite. Porque a Craciadalp, irmãos, é um trabalho que os irmãos fazem visitas e eles vão em casa de pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que estão tristes, pessoas enfermas, pessoas que um dia já cantou no coral com você, no conjunto, já andou na campanha evangelizadora e hoje está em casa, triste. E o pastor Isaac, há 40 anos atrás, teve essa visão de fazer este grupo, colocar homens, e agora são os irmãos com as suas esposas, que fazem um trabalho de muita honra para o Senhor. Agradecer pela Cromadalp aqui presente. Aí a Dalp, ela é completa, né, irmão? Não falta nada. Tem campanha, tem conjunto, tem Craciadalp e tem a presença de Jesus no nosso meio. Isso aí é o mais importante. Eu estava meditando quando me foi dado esta missão de pregar. Há poucos dias eu perdi o meu pai, faz 2 dias, e fiquei pensando: Senhor, será que vamos ter força de falar? E pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo disse: ele gostava tanto de pregar, e você vai fazer e continuar fazendo o mesmo. E está melhor do que a gente. E isso eu tenho certeza. Quando a gente lê, irmãos, abra sua Bíblia aí e permaneça com ela. Quero trazer uma reflexão, porque o tempo voa. Em Atos, no capítulo 9, para mim, é um dos capítulos mais marcantes no que
é relação à história da igreja, porque em Atos 9 nós vemos o poder transformador de Cristo na vida de Saulo. O poder transformador de Cristo na vida de Saulo. O perseguidor se torna um grande apóstolo. Alguém que era o perseguidor, o grande perseguidor da igreja, se torna, neste capítulo 9, um grande apóstolo, chamado por Deus de uma maneira extraordinária. Se você já leu Atos, capítulo 9, e se você entender que ninguém, irmãos, está fora do alcance da graça de Deus. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Eu vou repetir porque essa palavra ficou batendo no meu coração hoje à tarde. Porque a gente muitas vezes escolhe quem é merecedor da graça, escolhe quem é merecedor da nossa amizade, do nosso carinho. Escolhemos pessoas para estar do nosso lado. Mas muitas vezes a gente não quer um perseguidor do nosso lado. Muitas vezes a gente não quer pessoas que nos fazem mal do nosso lado. É natural, é humano. Eu compreendo você. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa que está preparado para fazer o mal para você. Mas a graça de Deus, ela tem uma maneira distinta, diferente de ver, e pega um homem que em si não era um homem mau, porque era um homem que acreditava na sua fé, ele acreditava nisto, que aquele povo que cresceu tão rápido, aquele povo que cresceu de uma maneira tão rápida, era um bocado de louco, de fanático, que seguia um homem que eles mesmos, judeus, mataram numa cruz, e este povo, ao contrário de dispersar, esse povo se juntava mais. Ele acreditava naquilo, na sua cultura, ele acreditava nisto. Então não é que ele era tão ruim assim como a gente pensa, mas era alguém que acreditava e queria acabar com este povo. Sentia, eu acho ele que de uma grandeza tão grande, de uma capacidade tão grande, que ele disse, talvez, eu vou parar este povo. Mas este povo ninguém pode parar. A igreja é como uma locomotiva pesada que ela vai passando as provas, as lutas, as dificuldades, as coisas que se levantam, os inimigos, e ela vai vencendo de fé em fé. E ela não luta com armas carnais, ela luta no joelho, ela luta na oração, ela luta na adoração, ela luta no louvor. Ela, quanto mais é perseguida, mais ela se une. Quanto mais ela é machucada, mais ela se levanta mais forte. Porque essa é a igreja comprada, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Levanta a tua mão só um minuto. Se você é este povo comprado, separado, lavado. Oh, meu Deus. Atos, irmãos, foi escrito por Lucas, e que eu acho interessante que Lucas é um gentio convertido, e ele escreve Atos para o seu amigo, companheiro, um certo varão chamado Teófilo, e ele começa historicamente como uma continuação do seu evangelho, do evangelho de Lucas, contando os fatos que aconteceram depois que Jesus ascende para os céus. Em Atos a gente observa a igreja que começa a enfrentar perseguição. Repeta comigo, perseguição. Agora, perseguição por quê, irmãos? Por acreditar num homem que morreu na cruz do Calvário, de uma mensagem tão simples que os religiosos não podiam chegar no povo.
Os fariseus, por mais oratória, por melhor dinheiro, por melhor oferta que tinham, não podia chegar no povo. E Jesus chegava de uma maneira tão simples, interpretando temas tão complexos da vida humana, da lei, e o povo começou a acreditar. E esse povo começou a crescer de um jeito e de uma forma extraordinária. E a gente observa que no Evangelho, aquele que a gente nunca colocaria numa lista, aquele que a gente nunca escalaria para um culto, para ser o pregador, é aquele que Deus escolhe, é aquele que Jesus escolhe para colocar e transmitir uma palavra. Talvez a gente observa ao nosso redor e a gente diz assim, a gente nos dias atuais de escolher pregadores, a gente diz, o culto com fulano é melhor, eu gosto de escutar fulano, eu gosto de escutar mengano. É uma coisa nossa, é uma qualidade que a gente tem de escolher, mas com Jesus é tão diferente, porque ele vai lá, irmãos, e pega um Pedro que o nega antes, mas ele trata com Pedro. E talvez os discípulos não teriam escalado Pedro para ser o homem que ia pregar no dia de Pentecostes, no dia da fundação da igreja, no dia que o Espírito Santo toma 120 reunidos, enche de poder, e ninguém esperaria que Pedro era aquele que ia se levantar e era aquele que ia pregar e ia dizer: varões. Diga para alguém: muitos não esperam nada de você, mas Jesus te escolheu e tem um propósito na tua vida. Quem está entendendo, dá um glória. Aí em cima, quem está entendendo, dá um glória. O importante é saber que Jesus me escolheu, me chamou, sabe que eu sou fraco, porque eu digo assim aos irmãos, e é um jeito que eu sei falar: ninguém aqui é flor que se cheire, todo mundo aqui é fraco, todo mundo aqui tem falha, todo mundo aqui errou alguma vez na vida, todo mundo aqui disse alguma coisa fora de tempo, mas Jesus, sabendo da minha fraqueza, sabendo que eu sou um Pedro na vida, Jesus me escolheu, me chamou, me capacitou, me encheu do seu Espírito Santo e disse: prega a minha palavra. Aleluia, aleluia. O grande perseguidor, o agente de perseguição. E se você observa em Atos, no capítulo 9, ele se torna para mim um divisor de águas. Por quê? Porque o perseguidor se torna apóstolo. A igreja, mesmo sendo perseguida, em vez dela enfraquecer, ela se fortalece. Quanto mais perseguia, tirava um povo de um lugar para outro, bota os crentes lá para Samaria, aí chegava um crente em Samaria, o fogo pegava em Samaria. Vamos matar, vamos colocar tudinho na prisão, e o fogo pegava dentro da prisão. Vamos amedrontar, vamos jogar dentro da cova de leões, para amedrontar esse povo. E ao contrário de parar esse povo, muitos queriam ser comidos primeiro pelos leões para chegar primeiro lá no céu de glória. Porque quem tem esperança? Quem tem esperança aqui? Quem tem esperança aqui? Não está se preocupado com perseguição, com o que pensam da gente, com o que falam da gente. O que eu quero, vocês cantaram aqui: eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. Porque se eu não adorar, falta o quê? Algo em mim. Se você entendeu a letra desse hino, você está dizendo: eu não era nada, não prestava para nada, não tinha direito a nada. Ele me deu o nome, me tirou do lamaçal do pecado, escreveu meu nome no livro da vida. Aleluia! Me deu um conjunto para cantar, me deu um instrumento para adorar, me deu uma crescida para visitar. Aleluia!
alguém diz, não tem jeito de fazer, não sabe fazer, mas o Espírito Santo diz assim, sou eu que te chamei, sou eu que te capacito, sou eu que levanto, sou eu quem faço na tua vida. Aleluia. A igreja, mesmo perseguida, mas ela se fortalecia. E uma coisa interessante de Atos, no capítulo 9, é que o Evangelho começa a transpor barreiras culturais. Começa a se abrir. Não era somente para os crentes e irmãs ali de Jerusalém. Paulo, escolhido para ser o apóstolo, pregador para os gentios, e eu vou falar daqui a pouco, escolhido como um instrumento de perseguição, mas é o cumprimento da palavra de Deus. Às vezes, a gente é como os judeus, como os discípulos, porque se você ler Atos capítulo 1, versículo 8, você vai ver os discípulos perguntando assim, um pouquinho antes, você vai ver, Senhor, quando é que tu vai restaurar a glória de Israel? Quando é, Senhor, que tu vai fazer da gente, de novo, a glória das nações? Como é, Senhor? A gente, quando é que tu vai restaurar a glória da gente? Aí Jesus diz assim, não convém não, vocês saber tempo, nem estações, que o Pai reservou para o seu próprio tempo. Mas, ficai em Jerusalém. Ficai aonde? Porque do alto será revestido de poder. E talvez alguém pense que esse poder é somente o poder de falar em línguas, somente o poder de profetizar. Ele está dizendo aqui, no grego dunamis, poder real, poder em ação. Quando um crente é cheio do poder de Deus, Deus o capacita para fazer a sua obra. Quem aqui quer ser cheio do poder de Deus? Quem aqui quer ser cheio do poder de Deus? Deus está dizendo, você não sabe, mas eu te capacito, é só você buscar. Você não sabe falar, eu coloco palavra na tua boca, é só você querer. É só você buscar, porque o céu está aberto, irmão, para transmitir dons para a sua igreja. Talvez a gente não tenha uma eloquência, não sabe muito bem até o português, mas uma vez eu estava pregando num estudo e eu disse, os maiores milagres na vida de alguém, talvez a gente diz assim, Deus vai me usar para levantar mortos, Deus vai me usar para curar enfermos, mas Deus usa o simples e o pequeno, que é aquele que diz que não tem nada, não sabe nada, mas ele pega o microfone num ciclo de oração, ele vai num ponto de pregação, ou ele está na praça. Eu sempre passo ali na Praça de Cruz de Rebouças e eu digo, esse irmão é mais crente do que eu, porque ele para no meio da praça, ele com uma caixa, muitas vezes velha, com um microfone, e ele não tem muita leitura, mas ele sabe dizer, Jesus salva, Jesus perdoa e leva o homem para o céu. Levanta a mão bem alta assim, diga, Jesus salva, Jesus perdoa e leva o homem para o céu. Diga para você mesmo, Jesus me salvou, Jesus me perdoou e vai me levar para o céu. Quem vai morar no céu aqui? Quem pode adorar a Ele? Aleluia. Aleluia. E eu fiquei pensando hoje à tarde, porque, irmãos, eu passei 18 anos na missão, 15 anos no Equador, 3 anos no Peru. E quando eu fui para a missão, eu me sentia muito na chamada da minha mãe, fui com o pastor Marco, minha mãe. Eu dizia, eu vou para ver, e lá Deus me chamou. E muitos não acreditaram na minha chamada. Por quê? Porque eu nunca quis ser pastor e nunca desejei. Nunca quis ser pregador porque eu sei o sofrimento que passa um pastor. Eu vivenciei dentro da família, do meu pai, do meu avô, pastor Isaac. Eu via muita coisa e eu dizia, eu não quero isso para a minha vida. Aí Jesus disse assim, eu vou tratar com você para fazer você querer. Porque não é somente,
querer por querer. Você tem que querer e assumir um compromisso. Porque quando você louva, quem louva aqui? Quem é do cromadópolis? Levanta a mão. Quando você louva, não é louvar por louvar. Porque para chegar no nível que chegou aqui nesta noite de cantar, não é, pastor Ivan? Teve ensaio, teve compromisso, teve investimento. Então, quando você quer e você faz por onde, e Deus diz assim, eu vou honrar a tua fé. Quem está entendendo aqui nesta noite? E se você observa, as pessoas que foram chamadas, alguém que é enviado, alguém que Jesus salva lá no ponto de pregação, ele sempre tem um testemunho para contar. Eu não sei como foi o testemunho que você tem do dia que você aceitou Jesus. Não é um culto missionário? E eu tenho que falar disto. Como foi aquele dia? Tem gente aqui que tinha raiva de crente. Eu sempre digo aos irmãos de Graciada, tem irmão que anda com um crachá todo bonitão, todo ajeitadinho, mas era daquele que estava ali na porta do bar todo dia, tinha um crachazinho da porta do bar, estava lá todo dia, mas de repente o evangelho chegou lá. Aleluia. Tem gente que diz assim para tu, teu filho não tem jeito, está na droga, está na boca de fumo, vai morrer do jeito que está, mas se o evangelho chegar, a Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus, Romanos capítulo 1. É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então ele pode estar na porta do bar, mas se o evangelho chegar lá e ele crê, será transformado. Se ele pode estar no ponto de prostituição, mas se crê, vai ser transformado. É o evangelho que entra em todas as esferas, em todos os níveis da sociedade. Ele salva do grande ao pequeno, mas sempre quando ele nos salva, nós temos testemunho para contar. Quem tem testemunho aqui? Aleluia. Eu me imagino, irmão, Paulo contando o testemunho dele. Porque, irmãos, se você ler Atos, Lucas narra do 1 ao 15 a história que ele ouve. E do 16 em adiante, ele narra aquilo que ele viveu. Aquilo que ele ouve e depois aquilo que ele viveu. Eu me imagino, permita-me contextualizar, Lucas perguntando, porque Lucas era amigo dele. E aí, mestre, como foi que tu conheceu Jesus? Pergunta para alguém assim, e aí? Como foi que tu conheceu Jesus? Aleluia! Qual foi aquele dia que a tua vida deu uma mudança radical? Porque tem gente achando que mudança radical é ganhar na loteria, comprar um carro novo, comprar uma casa nova. Gente se preparando para casar, aí está certo isso. Mas o melhor dia da vida do ser humano é o dia que ele aceita Jesus. É o dia que o nome dele é escrito no livro da vida. É o dia que o nome dele, que os seus pecados são perdoados. Eu imagino, pastores, irmãos, amigos, Lucas perguntando, e aí, mestre? Como foi o dia que tu te encontrou com Jesus? Eu imagino ele falando, olha, amigo, eu me achava o cara. Eu acreditava tanto naquilo que eu pregava, tanto na lei, tanto na tradição, que talvez eu achava um absurdo ver homens tão simples pregando de uma maneira tão extraordinária, o crescimento tão mirabolante deste povo. E eu senti no dever de pedir cartas e senti desejo de prender quem falasse deste nome, deste homem chamado Jesus. Olha, tudo preparado, poder na mão, autoridade na mão, seguindo viagem. Poder na mão, autoridade na mão, seguindo viagem.
E o propósito é acabar com essa seita, com esses homens e mulheres que falam de Jesus. Ô, irmão, vocês estão me entendendo? Autoridade na mão, carta na mão. Vou caminhando. E talvez já estava preparado na mente dele, não sei, a primeira casa que ele ia ver, o primeiro crente que ele ia encontrar. Mas não sabia ele que no caminho, no caminho alguém maior, alguém mais poderoso que somente um facho de luz. O grande se torna pequeno. O quem vê fica cego, cai ajoelhado e tem que parar para ouvir a voz. Eu não sei como Jesus chegou na tua vida, mas você escutou a voz dele. E quem escuta a voz dele até hoje falando no teu coração que tu não estás só? Se você crê nesta palavra, levanta a mão bem alto e adore. O grande se torna pequeno. Saulo, Saulo. Era cheio de moral, né? Mas já no chão, meu amigo. Ele diz: Senhor, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa contra ti é recalcitrar contra os aguilhões. Quanto mais você bate, Paulo, mais você se fere, porque a igreja é dele. Quem crê que a igreja é de Jesus aqui? A gente se preocupa com governos, com pessoas, com ideologias, mas a igreja passou pandemia, a igreja não todo o tempo da sua história passou perseguições, muitos foram mortos, mas a igreja está de pé. A igreja está de pé. Diga para alguém: a igreja está de pé. Quem é a igreja aqui nesta noite? A tua família está de pé. O teu casamento está de pé. A tua vida está de pé, porque tem alguém maior, mais poderoso do que o sistema, do que o mundo, do que o inferno. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Preocupa não, vaso. Tem gente que veio para aqui hoje preocupada. Não sei como vai ser quando eu voltar. Não sei como vai ser em casa. Mas o maior está aqui nesta noite. E dizendo: derruba o gigante. Olha, irmãos. O negócio foi tão rápido. A conversão foi tão rápida. Que o homem foi cego. Seguiu o caminho dele para Damasco. E aqui eu vou terminar já, pastor. Mas ele, olha, estava o quê? Diga comigo: cego. E às vezes a gente pensa, e eu vou repetir o que eu disse no começo: quem vai ser usado vai ser o grande pregador, o apóstolo. Talvez Jesus tenha que escalar alguém de Jerusalém para Damasco para orar por Paulo. Mas o texto que lemos diz: havia um discípulo chamado Ananias. Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo
chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, e ele respondeu o quê? Respondeu o quê? Bem forte, diga. Ele respondeu o quê? Aí, irmão, aí foi o negócio. Por quê, irmãos? Ele podia ter dito, estou disponível não, mas ele disse, o quê? Mais forte. As mulheres. Os homens. Os obreiros. Eis-me aqui, Senhor. Ele disse, eis-me aqui, sem saber nem o que o Senhor ia querer dele. Mas ele disse. O Senhor só disse, Ananias, e ele disse... Eita, irmão. Ele não perguntou, e aí, Senhor, o que é que tu quer? Não, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor disse para ele, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando, já está crente. E ele orando, ele teve uma visão que um homem chamado Ananias ia lá colocar a mão e ia orar por ele. Vocês estão entendendo? Não foi Pedro, não foi os discípulos, não foi os apóstolos que vieram, foi um anônimo, um certo Ananias que teve a coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor. Agora a gente diz, eis-me aqui, e a gente não diz e não escutou o que o Senhor mandou fazer. Mas disse. Se você disse, eis-me aqui para o Senhor, e mesmo que o que Ele lhe peça seja algo difícil e complicado, não questione, somente faça. Porque a gente diz, eis-me aqui, mas a gente quer ser como Ananias. Eu admiro a intimidade dele, viu, irmãs? Porque não é todo mundo que ouve a voz de Deus, ouve a voz do Senhor e tem a coragem de dizer, mas Senhor, tem um negócio aí, eu não sei se tu sabe. Eu não sei se tu sabe que essa pessoa que tu está mandando eu ir lá orar é uma pessoa perseguidora da gente. Ele manda prender. Ele manda matar. É como dizer assim, ei Senhor, será que é tu mesmo que falou comigo? Aleluia. Olhe para esses cartazes aí, irmãos, que a gente está num culto de missão. Muitos desses irmãos que estão aqui disseram, eis-me aqui, Senhor. Uns vão para países de primeiro mundo, outros vão para países de terceiro mundo. E não se iluda, quem está num país de primeiro mundo é mais fácil do que quem está num país de terceiro mundo. Cada um desses aqui passam suas dores, suas dificuldades, suas lutas. E eu mando uma saudação e um abraço para os meus companheiros, porque um dia eu já estive do outro lado e eu sei o valor que tem um culto desse e a oração da igreja. Mas eles disseram assim, eis-me aqui, Senhor. E muitas vezes a gente diz, eis-me aqui, a gente quer ensinar Jesus a trabalhar, Jesus a fazer. Mas o Senhor disse, olha Ananias, tu somente é o canal. Quem vai trabalhar na vida dele sou eu. Permita-me contextualizar, porque o Senhor disse, vai! Diga para alguém assim, se levanta e vá. Fazer aquilo que Deus mandou. Porque aquele, diga, porque aquele, ou aquela, que é motivo de perseguição na tua vida, motivo de tristeza na tua vida, é aquele que tu vai na casa dele,
vai orar por ele. As escamas vão cair dos olhos. E ele vai andar contigo na terra, dando glória e dando fruto. Não se preocupe, irmãos. Você só é o canal. Quem faz a obra é ele. E quando ele manda com propósito. Ele mandou Ananias com endereço. Já disse o nome da rua, já disse o nome da pessoa. Você às vezes assim, ninguém me conhece, ninguém me vê, ninguém sabe que eu existo. Deus sabe o nome da tua rua, o CEP onde tu mora, sabe o localzinho do quarto que tu ora, sabe aonde tu está chorando. Ele sabe de tudo e Ele está dizendo para alguém aqui nesta noite: estou mandando alguém como reforço de oração, porque tu és instrumento escolhido para fazer a minha obra. Levanta a mão e adore a Jesus. Levanta a mão e adore a Jesus. Levanta a mão e adore a Jesus. Segura a mão de alguém e diga: vai chegar reforço. Fica de pé, me ajude aí, minhas irmãs, fiquem de pé. Lá na missão, irmãos, lá no Equador, quando a gente ia ministrar, a gente pedia para o povo ficar de pé. Deixa eu imaginar que eu estou lá no Equador pedindo aos irmãos: queda-te parado, vamos adorar a Deus. Fica de pé e vamos adorar a Deus. Levanta a tua mão e adore a Jesus, porque Ele está presente aqui nesta noite, dizendo: olha, é você que tem que fazer. Diga para alguém assim: o milagre vai acontecer. Vai voltar para a casa do Pai. Casamento vai ser restaurado. Vidas serão levantadas. Mas diga para o seu irmão, segurando e olhando para ele: mas o canal vai ser você. Você tem que se levantar, você tem que se dispor, você vai que colocar a mão, é você que vai orar. Eita! E o milagre vai acontecer. Aleluia. Dó maior. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite. Mais forte. E a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá dentro de mim esse rio que emana lá da cruz. Mais forte. Haverá um milagre. Vem descendo o rio. Esse rio que emana lá da cruz. Adora comigo. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Quem crê que Ele dá jeito naquilo que não tem jeito? Eu não sei onde é a direção da tua casa, eu não sei onde está a enfermidade, eu não sei onde é o problema, mas diz assim: é o Senhor, tu sabes. Diz a Jesus nesta noite a tua verdade. Adora Ele, adora. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Tem profeta de Deus aqui.
Segura a mão de alguém e você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Eu não vou chamar aqui na frente não, mas você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Você vai pedir pela família dele, pelos filhos dele, pelo casamento dela, porque o Senhor está curando aqui nesta noite. O Senhor está renovando aqui nesta noite. As portas do céu estão abertas para abençoar o seu povo aqui neste lugar. E Ele quer de você o melhor. Ele não está preocupado com a oferta que você deu, com o dinheiro que você trouxe. Ele está preocupado se você trouxe adoração, se você trouxe glória, se você trouxe aleluia, se você trouxe algo para Ele. Adore a Ele nesta noite. Adore. Dá glória. Receba a graça de Deus aí onde você está. Você que está assistindo de casa pela internet, receba a graça de Deus aí onde você está. Seja curado, seja fortalecido, receba força, receba graça, aleluia. Diga: aquilo que parecia, aquilo que parecia, que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.